Então, Lucas 10, verso 21, é um texto joia, é logo após a comissão, né, dos 72 discípulos enviados por Jesus. E aí eles regressam, né, felizes, no verso 17, dando ao Senhor o relatório, né, do que aconteceu quando foram enviados por Jesus. E eles disseram, né, que os demônios se submetiam a eles pelo nome de Jesus. Jesus falou: olha, tudo bem, joia, mas, né, eu também vi, né, os demônios, né, caindo do céu como relâmpago, mas o que eu quero é que vocês se alegrem por verem o nome de vocês arrolado, né, nos céus. Aí no verso 21, nesse contexto, né, no verso 21, diz a Bíblia assim: naquela hora, né, em que estava acontecendo isso que nós lemos daí, comentamos, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou. Isso é interessante, né? Deixa claro aqui para nós que Jesus estava em total, completa comunhão com Deus, com o Pai, com o Espírito Santo. Ele não movia, ele não falava, ele não se entristecia, ele não se alegrava fora, né, da presença, da comunhão com o Espírito Santo. Deixa bem evidente que Jesus, com essa declaração, deixa bem evidente que as emoções dele, os pensamentos dele, os movimentos dele, né, o ensino dele, tudo que Jesus fazia era com plena consciência. E em alguma parte do Evangelho, como esta agora que nós estamos lendo, ele faz questão de ligar tudo isso à ação do Espírito de Deus na vida dele. Isso é maravilhoso, porque ele tinha, né, a consciência plena de que ele estava totalmente dependente, submisso ao Pai, fazendo a vontade do Pai e sendo conduzido, acompanhado pelo Espírito Santo. E aqui ele faz essa declaração maravilhosa, né, que ele exultou no Espírito Santo, né? Ou seja, a exultação dele era dentro da pessoa, né, do Espírito Santo. Ele exultou. É como se ele estivesse dizendo de outra forma que não existe nele, Jesus, exultação, alegria, né, gratidão, se não for no Espírito Santo. Isso é muito jóia. E outra informação que ele diz é que ele exultou no Espírito Santo e exclamou, né, falou, bradou, né, declarou, enigmatizou. Ele exulta e exclama. Em outras palavras, ele exulta, se alegra no Espírito e prega, clama, proclama, né? Ele expressa a exaltação dele no Espírito Santo de forma verbal, né? Ele falou, deixou sair aquele momento que ele estava tendo com o Espírito Santo, né?
é interessante que, veja bem a diferença. Se vocês lerem do verso 17 até o verso 20, nos versículos anteriores, os discípulos voltam da experiência que tiveram e se alegram pelo que eles viram e pelo que aconteceram, né? E contam para Jesus. Aí Jesus fala: olha, tudo bem, mas, né, o mais importante de tudo isso é que vocês devem se alegrar pelo fato do nome de vocês estarem arrolados nos céus. E aí no verso 21, Jesus exulta no Espírito e exclama, ele se alegra, assim como os apóstolos, os discípulos também estavam alegres pela experiência que tiveram, né? Aí vem Jesus agora, exulta, se alegra no Espírito e exclama, deixa sair, verbaliza. Assim como anteriormente os discípulos se alegraram pela experiência, né? Pelo o testemunho empírico que eles tiveram e por se alegrar eles chegaram e exclamaram, falaram. O mesmo acontece com o Cristo de Deus. Ele agora exulta e exclama. Mas olha o conteúdo, né, do que Jesus falou. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios. Que coisas são essas que ele está se referindo? Se olharmos o contexto, né, é exatamente o que aconteceu anteriormente, né? Aí ele diz que ele dá graças ao Pai, porque isso foi ocultado, né? Estas coisas aos sábios e instruídos, e revelaste aos pequeninos. Que pequeninos são estes que tiveram, né, esta revelação? Estes que acabaram de estagiarem, né? Eles andaram com Jesus, foram treinados, discipulados, equipados, evangelizados, motivados. Aí Jesus os envia, eles saem, vão praticar e viram que a teoria que eles receberam funcionava quando eles praticavam. Então eles usaram o nome de Jesus e com poder e autoridade os demônios saíram. E eles tiveram essa experiência de irem sem Jesus, como enviados de Jesus, praticando a teoria recebida, o ensino recebido, e ficaram alegres, porque a teoria confirmou a prática, né? E a prática foi potencializada, dinamizada, autenticada pela teoria que eles receberam, pelo ensino que eles receberam. Então eles provaram do milagre, do poder de Deus, né? Do sobrenatural. Eles viram, provaram, praticaram, e isso foi revelado a eles. E aí eles voltam, contam isso para Jesus, e Jesus exulta no Espírito, maravilha. E a gente, né, a gente tem perdido essa exultação no Espírito. A gente deveria se exultar continuamente pelo Espírito, no Espírito. E ele exclama, e a exclamação dele é: graças te dou, ó Pai, porque o Senhor, né, revelou, ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Ou seja, os mistérios de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus estava sendo revelada em movimentos de entrar na casa de alguém, de visitar alguém, de pregar o evangelho do reino aqui, ali, acolá. E aí os mistérios de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus estava sendo revelada por esses pequeninos, né? Por gente que estava aí caminhando com Deus, né? Com Cristo.
E aí ele diz assim, continuando, né? Sim, ó Pai. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Assim foi da tua vontade fazer isso. Aí ele diz no verso 22, tudo me foi entregue por meu Pai. Lembra, gente, que essas palavras de Jesus, essas declarações dele, segundo o texto aí, é a exclamação dele, fruto da exultação dele. Ele exultou no Espírito e exclamou. O que ele exclamou? Tudo isso que nós estamos lendo agora, né? Foi do agrado do Pai fazê-lo. Aí ele diz, tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo mesmo. E quem tem estudado Colossenses conosco, né, vê que Paulo, na sua teologia, confirma isso. Centraliza tudo em Cristo, põe tudo em Cristo, tudo é por Ele, para Ele, por meio dEle, para a glória dEle. Ele é antes do princípio, antes de tudo ter iniciado. Então, Paulo confirma isso, testifica isso. E Jesus está aqui no Evangelho dizendo a mesma coisa, né? Tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo. Tudo que envolve a nossa vida, tudo que envolve a nossa salvação, tudo que envolve a nossa santificação, tudo que envolve a nossa vida eterna, né, nas próximas eternidades, tudo foi entregue a Ele. A nossa justificação, a nossa adoção, a nossa remissão, a nossa redenção, a nossa glorificação, tudo foi entregue a Cristo. Maravilha. E ele então afirma isso. Aí ele diz assim, ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. Joia. Aí ele acrescenta, ele faz um adendo depois dessa afirmação de identidade, né, de paternidade do Pai, aonde Jesus estava, que ele estava na paternidade, né, do Pai. Aí ele diz assim, e ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Olha que maravilha. Isso é lenitivo para nós. Então, somente o Pai conhece o Filho, e somente o Filho conhece o Pai, e a pessoa, o homem, a mulher, né, o eleito, aquele que, né, a quem o Filho quiser revelar. Somente estes podem conhecer o Pai. Ninguém fora dessa explicação de Jesus pode conhecer o Pai. O Pai conhece todos, mas para conhecer o Pai, somente aquele filho que conhece o Pai e aquele a quem ele quer revelar. Eu acho que você não está entendendo, né? Pela carinha de vocês aí. Acho que vocês estão ouvindo, mas estão boiando. Deixa eu explicar aí, presta atenção. Ele está dizendo, só o Pai conhece o Filho. Aí ele segue o pensamento dele. E somente aquele que é filho que conhece o Pai. E este filho que conhece o Pai é o único que pode levar outros, presta atenção, somente o filho que conhece o Pai, porque o Pai é que conhece o Filho, então somente o filho que conhece o Pai é que pode levar outros a conhecerem o Pai. O que você está entendendo disso? Presta atenção. Amém. Se o Pai te conhece, e é somente o Pai que conhece o Filho, então se você é conhecido pelo Pai, porque o Pai conhece,
e o Pai e o Filho que ele está se referindo aí é Jesus, e nós estamos em Jesus. Então, se o Pai conhece o Filho e o Filho é Jesus, e nós estamos em Jesus, então somos também, por meio de Cristo, que é o Filho, somos conhecidos pelo Pai. Estão entendendo a profundidade da doutrina aí? Portanto, somente o Pai conhece o Filho é Jesus, então, e nós estamos no Filho, então nós somos conhecidos pelo Pai, porque o Pai conhece o Filho e nós estamos no Filho, somos conhecidos pelo Pai. Aí ele diz assim: e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Presta atenção. Então Jesus está dizendo que o Pai só pode ser conhecido pelo Filho, por quem é verdadeiramente filho dele. Portanto, Jesus está dizendo: eu conheço o Pai, porque o Pai me conhece e eu, como filho, conheço o Pai. Portanto, se nós também estamos em Cristo, nós podemos conhecer o Pai, mas só conhecemos o Pai por causa do Filho. Presta atenção, estão entendendo? Estão comigo aí? Então, por que você conhece o Pai? Porque você é filho. Mas você é filho em Cristo, porque Cristo é o Filho, eu estou no Filho, portanto, o Pai conhece o Filho, o Pai me conhece. E eu conheço o Pai porque o Filho, que é Jesus, conhece o Pai. Então, se eu estou em Jesus, eu conheço o Pai, porque eu conheço o Filho. Bênção? Estamos juntos? Aí ele diz assim: e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aí está uma boa informação para nós. Ele está dizendo: e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aí ele está dizendo que a responsabilidade de quem é filho é de levar este Pai que ele conhece aos outros que precisam dessa paternidade, que são filhos e que precisam conhecer o Pai. O que foi que Jesus fez? Jesus tinha feito isso lá no início de Lucas 10. Ele conhecia, o Pai conhecia ele conhecia o Pai. Aí ele levou aqueles 70 a conhecerem o Pai por meio de Jesus. E Jesus fez estes 70 conhecer o Pai, porque ele revelou isso a ele. E agora Jesus simplesmente os envia para que eles façam o mesmo. O que eles foram fazer? Foram levar outros filhos a conhecer o Pai. Agora vem Jesus e reproduz o que ele acabou de praticar, de realizar com os outros 70. Oh, maravilha! Eu gosto da Bíblia, ela é joia. Então ele está dizendo aqui: olha, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, qual é a conclusão dessa questão aí? É que se você, meu irmão, é conhecido pelo Pai, porque você está no Filho, que é Jesus, e você hoje pode dizer que conhece o Pai, porque é somente o Filho que conhece o Pai, e por você estar em Cristo, então você conhece o Pai. A você compete fazer este Pai, que você conhece porque está no Filho, compete a você revelar este Pai àqueles que o Filho quer. Oh, maravilha! Louvado seja Deus por isso. Aqueles 70 foram fazer isso e voltaram alegres, felizes. E isso também exultou o próprio Filho de Deus, se alegrou, porque Jesus se alegrou, é verdade. Obrigado, Pai, porque o Senhor ocultou isso aos sábios e entendidos, mas revelou isso a esses pequeninos. Aí Jesus vem e enfatiza isso.
porque o pai conhece o filho e o filho conhece o pai, e esse filho que conhece o pai vai revelar isso aos outros que o filho quer. Então eu e você estamos nesse processo. Oh, maravilha! Então, meu irmão, qual é o mais importante nessa informação de Jesus? É a paternidade do Pai. Nós estamos nela por causa do Filho de Deus, que é Jesus. Entramos, Ele é o nosso Pai por causa do Filho. E agora Jesus está dizendo, então vocês agora podem conhecer o Pai. Vocês estão no Pai. Então agora eu quero revelar isso a outros. Mas eu decidi fazer isso por meio de vocês, que são filhos do Pai, em mim, comigo. Então agora vocês têm que ir. Vocês têm que revelar, porque tem outros filhos que eu quero. E essa é a nossa razão de estar aqui. Olha só o que ele diz agora no verso 23. E voltando-se para os seus discípulos, né? Lembrem do contexto, né? Daquele contexto de relatório dos que vieram. E aí ele está falando tudo isso. Ele se exultou e exclamou. E aí nós vimos a exclamação dele. Agora ele se volta no verso 23, olha lá. Ele se volta ao verso 23 para os seus discípulos e diz-lhes particularmente, ali, para eles, exclusivamente, só para estes, né? Olha lá, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Verso 24, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, ou que ouves, e não ouviram. Oh, maravilha! Olha como ele arremata bem aí. Ele está dizendo assim, olha, bem-aventurados são vocês, porque os seus olhos viram e os seus ouvidos ouviram. Mas o que foi que os seus olhos viram? Os olhos de vocês viram estas coisas, né, que vocês acabaram de ver, e vos afirmo que os profetas e reis, muitos quiseram ver o que vocês acabaram de ver e não viram, mas vocês viram. E muitos quiseram ouvir o que vocês ouviram e ouvem, mas não ouviram. Então ele está dizendo assim, que aqueles que estão nele e que conhecem o Pai, porque estão no Filho, esses são os únicos bem-aventurados, porque eles estão vendo o que muitos não viram e estão ouvindo o que muitos desejaram ouvir e não ouviram, não ouvem, não ouvirão. Meu irmão, eu quero que você entenda o seguinte: por você estar no Pai e ser conhecido pelo Pai por causa do Filho que é Jesus, e por você estar no Pai por causa do Filho que é Jesus, Ele revelou, abriu, desvendou os seus olhos, abriu os seus ouvidos para você ver o que você tem visto e ouvir o que você tem ouvido. Isso é um privilégio maravilhoso. Só que nós, muitas vezes, vivemos nesse mundo, vivemos a nossa vida cristã como filhos que não veem e como filhos que não ouvem. Nós não valorizamos o que estamos vendo e o que Deus está colocando diante dos nossos olhos, e nós não nos deixamos levar, nem nos alegramos, nem nos exultamos com o que os nossos ouvidos estão ouvindo. Isso já não alegra mais o nosso coração, não queima mais o nosso coração.
não motiva as nossas boas obras, os nossos movimentos aqui na Terra. Isso está me deixando triste, né? Há muita letargia, e essa letargia, ela é evidência de gente que não está vendo nem está ouvindo. Porque quem vê e valoriza o que vê, ama o que vê, glorifica a Deus pelo que vê. E aquele que ouve o que está ouvindo, quantas palavras de Deus estão sendo pregadas, quantos testemunhos estão sendo dados, quantas palavras maravilhosas você enxerga e ouve na palavra de Deus. Quantas narrativas bíblicas, né, que revelam a inteligência de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, os mistérios de Deus, e os seus olhos estão vendo. E Deus usa pessoas como eu, como Paulo, como vocês aí, gente, pastores, gente que prega, que ensina, para ajudar a ver, ajudar a ouvir. Quantas vezes você tem visto, tem ouvido, mas isso não gera em você um movimento. Esse movimento que gerou aqui nesses 70 discípulos. E como resultado desse movimento, fruto do que eles viram e ouviram, é que eles voltam alegres, felizes, por estarem provando do que viram e do que ouviram. Aí Jesus, então, entendeu isso, aí ele chega e diz assim: olha, bem-aventurados são vocês. Primeiro porque os seus nomes estão arrolados lá, mas vocês são bem-aventurados porque vocês estão vendo o que muitos quiseram ver e não viram. E vocês são bem-aventurados porque vocês estão ouvindo o que reis e profetas e reis quiseram ouvir e não ouviram, e vocês estão ouvindo. A palavra de Deus para nós nessa tarde é para dizer para você, meu irmão, se alegra pelo que os teus olhos estão vendo e pelo fato dos seus olhos verem, porque esse é o maior dos tesouros, é de você poder agora ver o espiritual, ouvir o espiritual. E se você vê e ouve o espiritual, se você vê e ouve o que vem da cruz, se você vê e ouve o que vem do reino, se você vê e ouve o que vem da palavra de Deus, é evidência claríssima de que você é do Pai, que o Pai conhece você e que você conhece o Pai. Oh, maravilha! Porque ver e ouvir as coisas espirituais, o reino de Deus, é evidência completa de que você é conhecido do Pai. Porque você está no Filho, se está no Filho, o Pai conhece o Filho. Jesus disse: ninguém conhece o Filho senão o Pai. E se você pode hoje ver e ouvir, discernir, se alegrar, mudar os movimentos seus na terra pelo que você está vendo e ouvindo, se você consegue amar, consegue perdoar, consegue servir, consegue obedecer, faz a vontade de Deus, não quer viver em pecado, luta para sair do pecado e viver uma vida com Deus, se isso está acontecendo na sua vida como fruto do que você está vendo agora e do que você está ouvindo, é porque você conhece o Pai. E você conhece o Pai por causa do Filho no qual você está. Oh, maravilha, gente, isso é segurança, isso é maravilhoso para nós. Não é por causa da igreja, não é por causa de Calvino, de Arminio, de teologias, de ortodoxias, de confissão de fé. Louvado seja Deus por tudo isso, isso é bênção na nossa vida, mas eu conheço o Pai, e por eu conhecer o Pai, porque eu estou no Filho, os meus olhos foram revelados, ele abriu os meus olhos e ocultou isso a algumas. Ele não deixou isso acontecer, continuam ocultas estas coisas, porque quem não é filho, estas coisas são ocultas e nada pode abrir os olhos deles, urucubaca nenhuma pode abrir os olhos deles.
Mas você tem os ouvidos agora, você está ouvindo Deus. Quando Deus fala pela palavra, o seu coração mexe, você fica perturbado, você fica vivo, te incomoda, te incomoda. Então, isso é evidência de que você é filho e que você conhece o Pai. Somente o Filho conhece o Pai. E eu posso conhecer o Pai por causa do Filho, que é Jesus, e eu estou no Filho. Portanto, isso foi aberto, foi revelado. Isso é maravilhoso. E aí, para concluir o nosso ensino, o nosso pensamento aqui, fica evidente que se isso está acontecendo, então é o finalzinho do verso 22, e aquele a quem o Filho quiser revelar, ou seja, se é assim, então eu e você, que somos conhecidos pelo Pai, porque somos filhos, porque estamos em Cristo, e eu e você que somos filhos, portanto, conhecemos o Pai, porque estamos no Filho, e a nós, então, foi revelado, foi aberto o que foi oculto aos sábios e entendido, a nós foi revelado. Eu posso ver, eu posso ouvir, eu posso discernir. Então, se isso ele permitiu a nós, e por isso somos bem-aventurados, então nós temos em nós tudo que é necessário para revelar isso, continuar esse processo de revelação, de abrir os olhos, de abrir os ouvidos das pessoas e levar isso a quem o Filho o quiser revelar. Oh, maravilha! Oh, maravilha! Deixa eu explicar aqui, queridos. Você não precisa de bacharel em teologia, você não precisa de curso teológico para revelar o que foi revelado para você, para falar o que já foi falado a você e que você ouviu. Você só precisa ter a consciência e a plenitude de convicção de que você é do Pai. E o Pai é o teu Pai. E você é filho desse Pai. É paternidade. Você já tem o que é necessário para buscar os outros filhos, a revelar a quem Ele o quer revelar. Nós já temos. Basta você chegar lá como filho. Basta você pregar como filho, viver como filho, usar o seu dinheiro como filho de Deus, usar o seu corpo como filho de Deus, usar os seus dons como filho de Deus, usar suas enfermidades e limitações como filho de Deus. Olha o livro aí, A Teologia da Fraqueza, do Paulo, que você precisa ler. Eu já li, fui bem alimentado. Quem não leu está aí pisando no tomate, né? E quem não leu o livro do Paulo não vai chegar até na porta do céu, mas vai entrar com muita dificuldade. Então eu aconselho a ler, né? Então, meu irmão, tudo que você tem que usar isso para revelar a paternidade àqueles que são filhos e que precisam estar com o Pai. Amém? Estão entendendo? Amém. Por que eu tenho que revelar? Porque olha o finalzinho do verso 22. E aquele a quem o Filho quiser revelar. O Filho quer revelar. E ele vai fazer, mas ele decidiu fazer isso por meio de nós. Por meio daqueles 70, por meio de mim e de você, por meio de nós. Por isso que eu tenho que revelar o Filho. Eu tenho que revelar a quem o Pai, a quem o Filho quer revelar. Eu tenho que revelar quem? O Pai. Mostrar tudo aquilo que os meus olhos estão vendo e os meus ouvidos estão ouvindo. Meu irmão, você é alguém que ele chama de bem-aventurado. Se nós estivéssemos hoje junto da igreja, aqui na igreja, lá no culto, eu ia falar para vocês, fala aí para o teu irmão que está do lado aí, você é bem-aventurado pelo que vê. Fala de novo para o seu irmão, você é bem-aventurado pelo que ouve. Fala de novo para o seu irmão, bem-aventurado você é, porque você é filho. E o pai conhece o filho conhece o pai. Então, que Deus abençoe vocês, meus irmãos.
e que você se revista deste ensino, dessa segurança, que você se veja como filho. Oh, maravilha! E que você, dentre todos os sábios e entendidos, dentre todos os profetas e reis, foi a você que ele revelou. Ele abriu, descortinou, e agora você está vendo. E foi você que ele deu permissão para ouvir, e você está ouvindo a palavra dele. Então você é um bem-aventurado porque vê, e você é um bem-aventurado porque ouve. E por que ele fez isso com você? Porque você é filho. Porque você é filho. Você é filho do Pai porque você está em Cristo. E o filho conhece o Pai, e você conhece o Pai. E você o conhece o suficiente. E você já ouviu o Pai o suficiente para você ir e revelar isso a quem o Filho quiser. Então, meu irmão, não para não. Se apaixona por gente, busca gente, salva gente. Não para encher a igreja Remide, para com isso, ou para encher a igreja presbiteriana aí de Ovário de Hermon aí. Não, para com isso. A gente tem que fazer por causa do Pai. Porque o Pai quer revelar isso a outros que são dele. A igreja está no meio, a gente está aí no meio da igreja, e louvado seja Deus por isso. Mas eu tenho que fazer isso porque eu já vi e já ouvi, e por isso eu sou um bem-aventurado. Então eu e você estamos lascados, é isso mesmo, não tem outra coisa não. Mas evangeliza, meu irmão, porque você é filho. Pai de discípulo, meu irmão, porque você já ouviu tudo que precisa ser ouvido. Meu irmão, pai de discípulo, prega o evangelho, evangeliza, porque você já viu o que precisava ser visto. Então você que vê, você que ouve, é bem-aventurado. Então prega, discipula. Vamos fazer isso o quanto antes. Nós estamos numa sala nova aqui em Goiânia, né? E o Alexandre tem ido lá nos ajudar, né? Com algumas pessoas que precisam estar lá para mexer com porta e outras coisas. Aí o Alexandre falou que enquanto ele estava lá, ou quando ele vai para lá e tem que ficar lá, ele sai, visita ali as empresas que estão do lado, vai em algumas casas, recebe algumas pessoas, conversa e tudo, e ele agora vai começar um curso de inglês lá, vai ter alunos e tudo. Eu gosto desse movimento porque é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que ir, tem que relacionar, bater na porta, buscar, conversar, porque ele diz aí no final do verso 22, e aquele a quem o Filho quiser revelar, o Filho quer revelar, ele quer. Oh, maravilha, nós não temos tempo para ficar parado, não, gente. Vamos trabalhar na Califórnia, em Anápolis, em Goiânia, em Vanduz, em todos os lugares. Vamos, porque ele disse aí no final do verso 22, e aquele a quem o Filho quiser revelar, e ele quer. E ele só revela a outros filhos usando filhos. A salvação dos filhos a quem ele quer revelar depende de quem é filho hoje. Depende de quem está vendo hoje, ouvindo hoje, e é filho, que por ser filho é porque conhece o Pai e o Pai conhece ele. São estes que legalmente, no mundo espiritual, no reino de Deus, estão prontos para irem e revelar aquele a quem o Filho quer revelar. Somos nós. Oh, maravilha! É comigo e com você o negócio. A encrenca é nossa. É comigo e com você. E você tem fibromialgia, leva ela também. Você tem depressão, leva também. Ah, eu não tenho dinheiro, vai sem dinheiro. Ah, eu estou ruim, o casamento não está, vai assim mesmo, tem que ir, gente. Ele quer revelar paternidade
a paternidade tem que ser levada, porque tem filhos a que o filho quer revelar o pai. E é comigo e com você. Amém? Bênção. Então, quem entendeu e quer compartilhar, quer falar, quer comentar, né? Querem perguntar, esse é o momento. Eu tinha mais coisas para falar aqui, mas não dá para falar não, tem que parar por aqui, senão, como eu costumo dizer lá no estudo de Colossenses, né, era só a introdução. Alguém quer compartilhar? Alguém quer dizer o que ouviu, o que entendeu? Fiquem à vontade. Bênção. Pastor. Fala, Luzirene. Primeiro as damas. A nossa responsabilidade, né, como filho, é revelarmos, né, o Pai, né? Porque o mundo vai conhecer o Pai através de nós, né? Exatamente. É um privilégio, né? Mas é também uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande. E nós não estamos revelando qualquer pessoa, né? Qualquer coisa, né? Nós estamos revelando o Pai. O Pai, né? Exatamente. Então nós temos que ter essa certeza, né? Nós devemos entender que é uma responsabilidade muito grande e vigiarmos as nossas ações, né, para que nós possamos revelar o Pai como Ele realmente é, né, e não fazer uma revelação de forma errada para as pessoas de quem é o Pai. E para revelarmos o Pai, o que temos visto e ouvido no Pai e do Pai, temos que ter intimidade com o Pai, amá-lo, querê-lo, né? Nos alegrarmos nele e nos revestirmos da plenitude dele, e a gente só pode fazer isso por meio de Cristo, que ele é o Filho. Então, eu estando com o Filho, amando o Filho, apaixonado pelo Filho, conhecendo o Filho, querendo o Filho, eu estou fazendo isso ao Pai, né? E aí eu vou ter mais vontade, mais convicção, mais paixão para revelar essa minha paternidade com o Pai por meio do Filho aos outros, que também são filhos e que o Pai quer revelar a eles, né? E ele vai fazer isso por meio de mim e de você. Bênção, é isso mesmo. Arides. Amém. Agora eu fiquei sem graça, porque a Luzirene falou tudo que eu estava pensando, ainda acrescentou, e o senhor corroborou perfeitamente, quando agora chancelou aí com chave de ouro. Benção. Eu ia falar exatamente isso que a Luzirene falou, e eu fiquei meus olhos se encheram aqui de água quando Jesus fala bem-aventurados. Toda vez que Jesus fala isso, a gente tem que entender exatamente o que a Luzirene falou. A responsabilidade, primeiro o privilégio, é sim um privilégio. Né? A bem-aventurança, se você prestar atenção em todas as outras vezes que é mencionada na Bíblia, no Sermão do Monte, lá em Mateus, né? Eu acho que é Mateus 5, quando ele fala bem-aventurados, então ali ele está entregando, sim, um privilégio fantástico, mas uma grande responsabilidade. Amém. É exatamente o que a Luzirene falou, né? A gente tem que se atentar bem. Quando o anjo foi falar para Maria, ele trouxe também um privilégio, né? Bem-aventurada, porque o que é gerado no teu ventre não é, né? Não é de carne e sangue, mas sim do Espírito Santo. Então entenda que a gente possa entender sempre quando escutar essa palavra profunda, né? Bem-aventurado, é bênção, mas é responsabilidade. Desculpa, falei demais. É isso mesmo, bênção que traz responsabilidade. E vocês falaram certo, a Luzirene e o Arides, porque toda bênção
está associada com responsabilidade, né? Ser abençoado é você aumentar a sua responsabilidade na terra entre as pessoas. Amém. Porque você foi abençoado por Deus. Isso, só por causa de ser abençoado, você já tem automaticamente compromisso com a responsabilidade. Não ser abençoado é viver sem responsabilidade. Mas ser abençoado, por menor que seja a bênção, já te faz completamente responsável. Então, um homem e uma mulher abençoados por Deus, por qualquer que seja a bênção, são homens e mulheres tremendamente responsáveis. Tem que ser responsável pela bênção que você recebe. Amém. Então vocês discerniram bem, é isso mesmo. Mais alguém quer compartilhar o que ouviu, o que aprendeu? Eu, pastor, só para complementar aí, que às vezes a gente se enche de desculpas, né? E como a gente tem aprendido nas segundas-feiras, o Senhor já nos equipou, né? Então não tem desculpas mais. Não tem. E às vezes pode falar assim, eu não estudei, eu não tenho condição nem de falar direito, nada disso. Você já foi equipado. Se é filho, já está pronto. Se é filho, né, ele já depositou tudo que é necessário. Exatamente. Então, isso falou muito comigo esses dias no estudo da segunda. No verso 22, ele disse, tudo me foi entregue por meu Pai. Então o Pai já deu tudo para o Filho que é necessário para nós. É o que você acabou de falar, né? Só de eu e você estarmos no Pai por meio do Filho, e o Filho diz que tudo que o Pai tem foi dado para ele, então eu e você já estamos prontos. Todo filho já está pronto. Porque o que os outros filhos que ainda não vieram para o Senhor precisam é da paternidade do Pai. E a paternidade do Pai é tudo que eu e você já temos, por causa do Filho. Então nós já temos o necessário, nada nos falta, como você muito bem falou aí, já temos tudo pronto. É triste para o pai ouvir você dizer, ou eu dizer, um filho dizer que não pode ir porque ainda não tem, ou falta isso, não estou preparado. Não, você já tem o Pai, tem tudo. Amém? Amém. Mais alguma coisa, Rosângela? Era isso? Era só isso, pastor, queria acrescentar. Eles falaram da responsabilidade, né, e do privilégio, e aí eu lembrei dessa parte aí também. Bênção, maravilha. Mais alguém, mais algum irmão quer compartilhar? Eu achei interessante essa coisa de Jesus voltar particularmente para falar com eles. Então, eu vi nesse momento um tempo de intimidade que só vamos ser usados se houver essa intimidade para ter essa evidência de que eu conheço o Pai. Então, ali me chamou a atenção que é um momento só dele com os discípulos, né? Que deu para entender, particular ali. Então, essa proximidade de Jesus, conhecendo ele cada vez mais, como você disse, é que vai me deixar atento para ouvi-lo mais e mais, e não perder as oportunidades de evidenciar o Pai, né? Então, achei fantástica essa coisa de Deus. Jesus sempre fala no particular conosco. A gente não ouve muito na multidão. É quando a gente para pensar, para meditar na palavra, é que Deus nos chama a atenção, né? Muitas vezes. Porque muito barulho a gente não ouve. Então, achei bacana essa parte aqui. Bênção, isso mesmo. Maravilha. Para a gente, então, concluir, né, o nosso encontro hoje, vou deixar só um pensamento aqui, algo para incomodar vocês e para fazer vocês parar de dormir tanto como vocês estão dormindo, né? Vocês estão dormindo demais, então tem que pôr alguma coisa para tirar o sono de vocês, né? Então, lá em João capítulo 14,
verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele faz uma afirmação interessante: ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que que ele não mudou, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas por que que ele pôs ninguém vem ao Pai senão por mim? Esta vai ser uma das, provavelmente vai ser a mensagem que eu vou estar pregando no outro domingo na nossa igreja aqui em Goiânia, né? Então, se você quer a resposta, procura participar lá do culto no domingo, né? Esse domingo quem prega aqui na nossa igreja é o Brás, né, lá de Moçambique, mas no outro domingo eu vou estar pregando e eu devo trabalhar João 14:6. Então, estou deixando aí para você já ir, né? Lembra aquele negocinho da internet que fica assim girando, né? Fazer o download. Então, você já vai fazendo o download aí, ó. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso. O que que Jesus quis dizer? Por que que ele falou assim, dessa forma? Porque na nossa lógica seria: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai sem mim. Mas eu não quero, não é para vocês me responderem aqui não, é para tirar o sono de vocês. Não sei que eu tinha deixado ligar. Então é para você, para a gente conversar depois. Eu estou falando isso para ligar com o que nós pregamos, ou que nós estudamos aqui hoje. Tá bom? Tem conexão aí. Ok? Bênção? Bênção. Estamos juntos? Amém. Então, se você foi edificado, se você foi impactado, se você aprendeu, algo foi colocado aí nos seus olhos, nos seus ouvidos sobre hoje, compartilha com alguém, manda uma mensagem, manda um áudio, manda um texto, mas não fica. Se você recebeu, foi edificado, por favor, em nome de Jesus, compartilha com alguém que você ouviu hoje. Foi gravado, Alexandre? Ou não? Cadê o Alexandre? Gravado ainda. Então, tá aí, ó. Quem não pôde assistir por inteiro, ouça a gravação e pega essa gravação aí e passa para frente. Fala, ó, ouça aí essa palavra aí. Tá bom? Vou compartilhar. Assim que o Alexandre disponibilizar, eu vou compartilhar. Bênção. É assim que a gente faz para alcançar aqueles que são filhos, né? Vamos edificar. Amém? Amém. Gente, um beijão a todos, né? Um abraço. Deus abençoe.